Olá pessoal, tudo bem? Amigas e amigos do Aprovação PGE, sejam bem-vindos à nossa revisão para a Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, comigo, Gustavo Faria, para a gente falar pela próxima hora sobre alguns aspectos essenciais da minha disciplina, que é o direito processual civil. Vocês já têm aí um material, né? E de início, aqui os meus contatos, o meu Instagram, para você me adicionar e a gente trocar uma ideia aí de última hora acerca da nossa prova. Vai ser sempre uma satisfação renovar o contato com vocês. Então vamos produzir aqui, tratando de alguns pontos importantíssimos acerca, em especial, da Fazenda Pública em Juízo, para a gente dar um tom de pertinência temática a esses nossos debates de hoje. Um primeiro tema que selecionei para a gente discutir, pessoal, diz respeito a alguns posicionamentos atuais do Supremo Tribunal Federal relativamente à competência nas ações envolvendo os entes públicos. Vejam, me siga no raciocínio. Você sabe, claro, que o artigo 51 do Código de Processo Civil trata da competência para as ações em que a União seja parte, reproduzindo basicamente o que diz a Constituição a esse respeito, trazendo a competência para as ações em que a União seja autora, a do foro do domicílio do réu, e, em sendo a União ré, aqui a existência dos foros concorrentes em favor do autor, que pode optar pelo foro do seu próprio domicílio, do local da ocorrência do ato ou do fato, ainda o foro da situação da coisa ou até mesmo do Distrito Federal. Mas aí eu chego onde quero. Porque o Código de Processo Civil, relativamente aos estados, que claro, aqui é o que mais me interessa, ele basicamente replica o artigo 51 do Código de Processo no artigo 52, estabelecendo que nas competências para as ações em que os estados sejam parte, vejam, temos, inicialmente, em se tratando de estado autor, aqui aquela mesma ideia da ação a ser proposta no domicílio do réu, ao passo que, se o estado ele é réu, o autor tem 4 opções a título de foros concorrentes que vocês bem conhecem. Foro do domicílio do próprio autor, o local da ocorrência do ato ou do fato, o da situação da coisa ou a da capital do Estado. Só que esse artigo traz um grande problema para os Estados, já que, por esse dispositivo, um Estado pode ser demandado perante um outro Estado. Tanto que o Código de Processo passou a prever a possibilidade de realização de convênios entre as procuradorias estaduais e do Distrito Federal, para que, por exemplo, a Procuradoria do Estado de Minas Gerais possa atuar em favor do Estado de Sergipe, caso esse Estado do Nordeste esteja sendo processado aqui em Minas. É o famoso e importante artigo 75, parágrafo 4º, que estabelece que os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio. Mas atenção, ainda assim, entendeu o Supremo Tribunal Federal que essa norma afasta o Poder Judiciário Estadual da atuação nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, essas normas permitem que funções administrativas, especialmente ligadas ao pagamento de precatórios, sejam exercidas por autoridades de outros entes federados, produzindo ali uma grave interferência, tanto na gestão quanto no orçamento públicos. Justamente por isso, o Supremo Tribunal Federal, neste ano, ao julgar as ADIs 5492 e 5737, entendeu que é inconstitucional a regra de competência que autoriza que entes subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do país, pois a fixação do foro deve se restringir aos seus respectivos limites territoriais. E nessa mesma ocasião, no julgamento dessas mesmas ações diretas, o Supremo também se debruçou sobre o artigo 46, parágrafo 5º do CPC, que, como todos sabem, estabelece que a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, ou ainda no foro de sua residência ou lugar onde for encontrado. E claro, essa norma também dificulta a atuação dos estados, que podem ter que demandar perante o judiciário de um outro ente federado. Se, por exemplo, caso o devedor seja domiciliado no Rio de Janeiro
e o Estado de Sergipe queira executá-lo, a execução fiscal ela deverá ser ajuizada no Rio de Janeiro, o que, claro, traz aí uma grande dificuldade de atuação. E além dessa questão, digamos, logística, essa situação também gera um risco, na visão do próprio Supremo, de uma guerra fiscal, já que, em casos assim, como o do nosso exemplo, um Estado A julgaria uma execução de interesse de um Estado B, podendo propiciar ali uma decisão tendente a favorecer aquele Estado que está julgando a causa. Justamente por isso, aqui, o Supremo Tribunal Federal então entendeu pela necessidade de atribuir interpretação conforme a Constituição a esse dispositivo, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador. Então, bastante cuidado com todas essas intervenções do Supremo em normas que dizem respeito de perto à atuação dos estados em juízo. Claro, ainda a título de novidades, não poderíamos deixar de passar aqui nessa revisão pela Emenda Constitucional 125 de 2022, que, fazendo ali um paralelo com a repercussão geral em recursos extraordinários, estabeleceu a relevância da questão de direito federal infraconstitucional como um novo requisito específico de admissibilidade dos recursos especiais. Tema já cobrado em provas recentes, a propósito, podendo voltar na sua prova. Lembrando que a Constituição agora no artigo 105 traz um parágrafo 2º que lembra que no recurso especial, o recorrente, ele então deverá demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, a fim de que então o tribunal, no caso o Superior Tribunal de Justiça, examine a presença desse requisito e somente podendo do recurso não conhecer, por manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Órgão competente para o julgamento de recurso especial são as turmas do nosso Superior Tribunal de Justiça. E claro, além dessa ideia que percebam, guarda um paralelismo quase preciso, exato, com a Constituição Federal quando trata da repercussão geral em recurso extraordinário, aqui para o RESP, a Emenda Constitucional 125 deu um passo além, trazendo algumas hipóteses ótimas para provas objetivas de presunção de existência de relevância da questão federal. Não se esqueçam que no parágrafo 3º agora do artigo 105, a Constituição traz algumas situações onde a questão se presume relevante, quais sejam nas ações penais, ações de improbidade administrativa, aquelas cujo valor da causa ultrapasse 500 salários, ações que possam gerar inelegibilidade, hipóteses em que o acórdão recorrido estiver contrário à jurisprudência dominante do STJ, esse rol que é um rol meramente exemplificativo, porque outras hipóteses poderão vir com a lei regulamentadora. E para fechar, uma última discussão afeta esse tema. Se você vai à emenda 125, ela então nos artigos 2º e 3º, ela vai nos dizer a respeito de quando é necessário demonstrar a relevância da questão federal. O parágrafo 2º diz que a relevância ela será exigida nos recursos interpostos após a entrada em vigor da emenda, e a emenda entrou em vigor na data de sua publicação. Então, pela emenda, passaria a ser imediatamente necessária a demonstração de relevância nos recursos interpostos a partir da sua entrada em vigor, que foi no ano passado. Todavia, não se esqueçam, o STJ se debruçou sobre a questão e então, dando um entendimento diverso do que a emenda sugere, editou o enunciado administrativo número 8, lembrando que a indicação no recurso especial desses fundamentos de relevância da questão federal somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data da entrada em vigor da lei regulamentadora. Então, enquanto a lei regulamentadora não for publicada, não será necessário se preocupar com a demonstração da relevância da questão de direito federal infraconstitucional. Outro ponto importante, também oriundo de uma novidade legislativa, diz respeito aos honorários advocatícios em face do que passou a dispor o artigo 85 do CPC, alterado pela Lei
14.365 de 2022. Vejam, o artigo 85, tão conhecido de todos, trata dos honorários de sucumbência, os honorários advocatícios, e que passou então a contar agora com um parágrafo 6º, o parágrafo 6º-A, introduzido por essa lei, que traz aqui para a gente uma norma importante. Veja, ele estabelece que se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou o valor atualizado da causa, for líquido ou liquidável, é proibida a apreciação equitativa para fins de fixação de honorários advocatícios. Então, se eu tenho, por exemplo, uma causa com um valor líquido ou liquidável, um valor de condenação, os honorários não podem ser fixados por equidade, dentro dos critérios do magistrado, dentro daquilo que ele entende como medida de justiça. Percebam agora aqui um salvo nas hipóteses previstas no parágrafo 8º. Então ele está dizendo, fixação de honorários por equidade só nas hipóteses do parágrafo 8º. E o que o parágrafo 8º nos traz? As situações em que é admissível fixação de honorários por equidade. Causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. Nesses casos, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. A propósito, um julgado importante e recente aqui de informativo de jurisprudência do STJ nos dá um bom exemplo do que seria uma causa de proveito econômico inestimável. Aqui no informativo 779, ele lembra que ações em que se busca fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários podem ser fixados por equidade, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, ele é inestimável. Mas o ponto mais importante e que diz de perto com a atuação da Fazenda em Juízo aqui desse slide, veja, vamos apagar tudo e destacar quando o parágrafo 8º diz que é possível fixar honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo. Isso porque o STJ vinha divergindo acerca da possibilidade ou não de também fixar os honorários por equidade se o valor da causa fosse muito alto. E aí, depois de muita divergência, a propósito, a Corte Especial do STJ, julgando um recurso especial repetitivo, aqui o chamado tema 1076, então definiu que não. Definiu, vale sempre lembrar, que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Em sendo elevados, é obrigatório o percentual do parágrafo 2º, quando eu estou pensando em particulares, ou o parágrafo 3º do artigo 85, quando estou pensando em causas em que a Fazenda é parte. Hoje, o posicionamento do STJ é esse, definido. Mas eu não posso dizer que a questão está tão definida assim. Por quê? Porque o Supremo está prestes a se manifestar sobre o assunto. Veja, aqui em novembro do ano passado, o STJ seguiu a orientação do Supremo e admitiu recurso extraordinário sobre honorários por equidade em causas de grande valor. Então, a presidência do STJ remeteu ao Supremo Tribunal Federal recursos extraordinários que foram interpostos contra essa decisão a que acabei de me referir, a decisão que vedou a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Aguardemos o julgamento do Supremo, mas por ora o posicionamento do STJ é de seu conhecimento. Um outro ponto super importante que eu separei para debater com vocês, que tem sido objeto de cobrança intensa pelo CESP, em especial em provas de advocacia pública, diz respeito à chamada intervenção anômala das pessoas jurídicas de direito público. Esse tema, que ganha vários outros nomes, você pode encontrá-lo como intervenção especial, intervenção anódina, assistência anômala ou assistência anódina. Enfim, tudo aqui se referindo a essa intervenção de terceiro atípica prevista na Lei 9469 de 97, mais especificamente no artigo 5º, parágrafo único. Vamos lá?
O que é essa intervenção anômala das pessoas jurídicas de direito público? É uma intervenção de qualquer pessoa jurídica de direito público em demandas que envolvam quaisquer sujeitos, mesmo que particulares, independentemente da existência de interesse jurídico por parte da Fazenda, bastando o interesse meramente econômico para que ela possa intervir nessas demandas. Vejam, o artigo 5º, parágrafo único, diz que, de forma geral, pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indireto, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico. Vamos parar por aqui. Ressaltando até então, percebo, que não é necessário o interesse jurídico, ou seja, não é necessário que a Fazenda tenha alguma relação jurídica com uma das partes. Tampouco que a sentença possa atingir a sua esfera jurídica. Basta, para essa espécie de intervenção, uma espécie atípica de intervenção, o interesse meramente econômico. E uma observação importante. Diferentemente da hipótese em que a pessoa jurídica de direito público atua como parte no processo ou como interveniente de forma geral, em que há deslocamento de competência em situações dessa natureza, quando, por outro lado, a atuação se dá nos termos do parágrafo único do artigo 5º, como interveniente especial, vale sempre lembrar, não haverá deslocamento de competência. Vejam, recurso especial repetitivo, tema 890, o STJ dizendo que o seu entendimento é no sentido de ser tolerável a intervenção anômala, aqui no caso foi da União e suas autarquias, independentemente de demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato ou de direito, ingresso esse que não desloca a competência para a Justiça Federal. Mas a gente pode pensar de forma geral, não há deslocamento de competência quando da intervenção especial das pessoas jurídicas de direito público, ok? E o que pode fazer a pessoa jurídica de direito público nessa qualidade? Quais são os poderes do interveniente? Agora a gente prossegue na leitura do artigo. O artigo 5º, parágrafo único, fala que a intervenção é para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos, podendo juntar memoriais reputados úteis ao exame da matéria. A Fazenda, portanto, poderá trazer alegações que contribuam para o sucesso de uma das partes, juntar documentos que de alguma forma reforcem a tese de uma das partes, atuando então ali de fato como essa espécie de assistente especial. Lembrando que também há quem sustente que, a título de poderes do interveniente, em grau recursal, pode a pessoa jurídica de direito público até mesmo realizar sustentação oral. Veja, nesse sentido, um enunciado aqui do Fórum Nacional do Poder Público, que destaca ser cabível a sustentação oral das pessoas jurídicas de direito público quando intervierem na forma do artigo 5º, parágrafo único. A propósito, por falar em grau recursal, pode a pessoa jurídica de direito público interpor recurso na qualidade de interveniente anômala, sobre o que a gente passa a falar, que é o recurso pelo interveniente e o deslocamento de competência. Lembrar que o artigo 5º, parágrafo único, na sua parte final, vai dizer que, havendo a intervenção e podendo, se for o caso, se for o caso, tendo havido recurso por parte do interveniente, nessa hipótese, para fins de deslocamento de competência, as pessoas jurídicas de direito público serão consideradas partes. Então, cuidado. O interveniente anômalo tem poder para recorrer. E, havendo recurso, ele é alçado à categoria de parte. E, nesse caso, nós temos, então, o deslocamento de competência. Assim, se a causa foi julgada na Justiça Estadual, ela será deslocada, por exemplo, para a Justiça Federal, sendo o recurso julgado pelo Tribunal Regional Federal. E ainda no contexto da impugnação a decisões judiciais por parte
do interveniente especial, vale lembrar que há entendimento segundo o qual a pessoa jurídica de direito público ela pode fazer pedido de suspensão de liminar nas ações movidas contra o poder público. Tudo na forma do artigo 4º da Lei 8437 de 92. Veja esse posicionamento aqui da Corte Especial do STJ. Conquanto não tenha a natureza jurídica de recurso estrito sensu, a suspensão da liminar, gênero do qual a suspensão de antecipação de tutela faz parte, insere-se no bojo dos meios impugnativos excepcionais de decisão, uma vez que produz os mesmos efeitos do juízo de cassação da eficácia. E ele conclui: assim sendo, autorizada a União a, se for o caso, recorrer, com mais razão teria legitimação para postular a suspensão da decisão. Um detalhe, tem se falado muito aqui na intervenção da União na qualidade de assistente especial, mas que fique bem claro, o artigo 5º, parágrafo único, trata de uma intervenção anômala de toda e qualquer pessoa jurídica de direito público, valendo tudo aqui, também é claro, para os estados. E caminhando para o final, aqui rápidas considerações acerca dos procedimentos em que é cabível a intervenção anômala. No procedimento comum, nenhuma dúvida do cabimento dessa forma atípica de intervenção de terceiro. Nos procedimentos especiais, em princípio, sim, também cabe a intervenção especial. Mas há alguns posicionamentos mais restritivos, como, por exemplo, o STJ destaca que não é cabível em mandado de segurança. Veja, porque, segundo ele, o rito procedimental do MS é incompatível com a intervenção de terceiros, mesmo que na modalidade de assistência e ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial. Ainda a título de procedimentos extravagantes, de lei extravagante, nos juizados especiais também não será cabível essa intervenção, já que o artigo 10 da Lei dos Juizados deixa muito claro que não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, tampouco de assistência. Procedimento comum, procedimentos especiais com restrições e, por fim, e no âmbito da execução e dos embargos à execução. O posicionamento do STJ é firme e tem sido reiterado, como se vê a propósito desse julgamento do informativo 754, onde ele diz: na execução, não. Nos embargos à execução, sim. Veja, é inviável a intervenção anômala da União. Repito, fala-se em União, mas a gente vai generalizar, tá bom? Na fase de execução ou no processo executivo, salvo nos embargos, já que os embargos são uma ação cognitiva, uma ação de conhecimento, razão pela qual admite-se a intervenção anômala. Ok? Muito bem, a gente fecha mais esse tema e segue para o próximo. O próximo tema que destaquei diz respeito à fazenda pública em juízo, especificamente questões atinentes a prazos, intimações, citações e negócios jurídicos processuais. Então vamos começar com algumas questões envolvendo os prazos. Claro, você se lembra que o artigo 183 assegura que o prazo em dobro para todas as manifestações, inclusive dos estados, seja como parte, seja como interveniente, e o que nos permite agora avançar para alguns pontos que envolvem a doutrina e a jurisprudência. Bom, partindo da premissa do caput do 183, uma primeira pergunta: se o prazo em dobro ele é válido só para prazos legais ou também para prazos judiciais? Bom, há certas divergências acerca do ponto, mas há quem defenda, como aqui no enunciado 53 do Fórum Nacional do Poder Público, que sim, que prazos comuns fixados pelo juiz, ou seja, prazos judiciais, também devem ser contados em dobro. Então, prazos legais, prazos judiciais e aqueles prazos mistos, como, por exemplo, o prazo para contestação em ação rescisória, em que ele é parte legal, porque a lei fixa o mínimo e o máximo, mas parte judicial, porque é o relator que vai estabelecer
qual vai ser o prazo dentro desses limites. Aqui também há divergências, mas há posicionamento do Superior Tribunal de Justiça entendendo que sim, que a regra do antigo 188, hoje 183, referente à dilação de prazos, ela também é aplicável ao prazo de resposta para a ação rescisória. Agora eu quero destacar com vocês, não custa nada lembrar, né? Algumas exceções a essa regra geral da contagem dos prazos em dobro. Primeira exceção está no parágrafo 2º, quando a lei prevê prazo próprio para o ente público. Essa todo mundo está lembrando. Também entra como exceção à regra geral dessa contagem em dobro de prazos, o prazo para rescisória. Então, o prazo de 2 anos não é duplicado para a propositura da rescisória. Outro prazo que também não é considerado em dobro está lá no âmbito da ação popular, quando o artigo 7º, inciso 4, diz que o prazo de contestação é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20, sobre o que não incide também a regra geral do 183. Assim como também a exceção, vale lembrar, no mandado de segurança, quando o artigo 7º, inciso 1, fala do prazo de 10 dias para que o coator preste informações. Esse prazo também está fora da regra geral da dobra. Assim como também, ainda a título legislativo, vale lembrar, no âmbito dos juizados especiais da Fazenda, quando o artigo 7º diz claramente que não haverá prazo diferenciado para a Fazenda. E um último ponto, no âmbito da jurisprudência do Supremo, há um importantíssimo julgado que você precisa conhecer, que escanteia a regra da contagem de prazo em dobro no âmbito dos processos objetivos. O Supremo Tribunal Federal tem reafirmado o entendimento de que essa regra que confere prazo em dobro à Fazenda não se aplica aos processos objetivos, ADIs, ADCs, ADPFs, ações reguladas pela Lei 9868 de 99. O Supremo entendendo que o direito processual constitucional ele é autônomo, regido por princípios próprios, o que então faz com que se afastem regras como essas que digam respeito a demandas em que se discutam interesses meramente subjetivos. E por fim, quanto ao prazo em dobro, vale lembrar, será que é possível cumular essas duas regras? Cumular as regras do artigo 183 e 229, que dá prazo em dobro para litos consortes com procuradores diferentes? Então, será que se o Estado é réu numa demanda e em litos consórcio com outro réu, em se tratando de processos físicos, o prazo seria em quádruplo pela cumulatividade da regra do 183 com a do 229? O STJ já teve oportunidade de se manifestar no sentido de não, de que essa cumulação pretendida é inviável. Então não se pode cumular a prerrogativa do 183 com a do 229. Muito bem. Agora algumas colocações sobre a intimação da Fazenda Pública. Partindo do pressuposto de que, claro, vocês estão se lembrando que o 269, parágrafo 3º, prevê que a intimação, aqui no caso específico, vamos focar dos estados, se faz perante o órgão de advocacia pública. Lembrando que, intimado perante o órgão de advocacia pública, a contagem, que a gente já sabe em dobro, terá início a partir dessa intimação, que é uma intimação pessoal. Intimação pessoal que, se o processo é físico, se faz por carga ou remessa. Se o processo é eletrônico, intimação que se faz por meio eletrônico. O que se dá lá no portal próprio do processo judicial eletrônico, do PJE, àqueles que estiverem cadastrados lá nos termos do artigo 5º da Lei da Informatização do Processo. Agora, um julgado importante. O STJ entendeu recentemente que, se não for efetuado esse cadastro no sistema de intimação eletrônica, é válida a intimação da parte pelo Diário da Justiça Eletrônico, o DJE. Decisão importante aqui do informativo 716, envolvendo a Fazenda Pública em juízo, quando ele destacou que não há ofensa à prerrogativa de intimação pessoal do 183,
quando o ente público deixa de realizar o cadastramento no sistema de intimação eletrônico do STJ, sendo válida, nesse caso, a intimação pela publicação no Diário da Justiça Eletrônico, o DJE, que não é o local de intimações para o processo judicial eletrônico, porque a intimação é na plataforma, é no portal do PJE, nos termos do artigo 5º da Lei 11.419. E para fechar aqui nossas indagações sobre as intimações, mais duas observações importantes. Uma primeira, para a gente lembrar que doutrinariamente tem se entendido que, em razão dessa previsão da intimação pessoal dos entes públicos, vejam, a eles não se aplica o disposto no artigo 269, parágrafo 1º. O que dispõe o 269, parágrafo 1º? É aquele dispositivo que faculta aos advogados promoverem a intimação do advogado da outra parte. Isso por meio de correio, com a juntada aos autos a seguir de cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Então isso não se aplica aos entes públicos em face da prerrogativa de intimação pessoal. E para fechar o tema da intimação, assim como vimos agora há pouco, que a prerrogativa do prazo em dobro não se aplica aos processos objetivos, o Supremo, nesse mesmo sentido, ele também tem entendimento, segundo o qual, vejam, aqui foi intempestivo um recurso interposto pelo ente público, já que as prerrogativas do prazo em dobro, sobre o que já falamos, mas também a prerrogativa de intimação pessoal, não tem aplicação em ADI, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. Os motivos pelos quais esse entendimento vem se fazendo presente no Supremo já foram apresentados agora há pouco. E para a gente fechar, a citação da Fazenda, né? Fechar aqui essa tríade, prazos, intimações e citações. Veja, quando a gente fala de citação da Fazenda, vamos começar novamente pelo básico. Você sabe que o artigo 242, que está lá no capítulo da citação, parágrafo 3º, fala que a citação, aqui vamos focar dos estados, se faz tal como nas intimações perante o órgão de advocacia pública. Agora, lembrar que a forma preferencial de citação hoje em dia é a forma eletrônica, conforme a gente depreende um pouco à frente do 246, parágrafo 1º, que lembra que as empresas públicas e privadas, mas o que o parágrafo 2º manda estender também aos estados, são obrigados a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de citações eletrônicas que serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Vamos falar um pouco sobre as modalidades, sobre as formas de citação eletrônica, especialmente por conta de uma mudança introduzida no CPC em 2021 pela Lei 14.195. Veja, quando a gente fala hoje em dia em citação eletrônica, e você está vendo que inclusive a citação do Estado será feita preferencialmente pela via eletrônica, uma primeira forma de citação eletrônica é a citação eletrônica pelo portal eletrônico, pelo PJE, conforme disposto já de longa data na Lei da Informatização do Processo, quando, no artigo 6º da 11.419, é dito que, observadas as formas e as cautelas do artigo 5º, que trata da intimação eletrônica, as citações, inclusive da Fazenda Pública, poderão ser feitas por meio eletrônico. Então, a gente já tem de longa data, veja, de 2006 em diante, uma previsão de citação eletrônica pelo portal próprio, o portal eletrônico do PJE. Aqui segue-se aquela lógica de, lançada a informação no sistema, existe ali então o prazo de 10 dias para se realizar a consulta, e realizada essa consulta, a parte se dá por citada. Agora, se ela não realiza no prazo de 10 dias, haverá ali uma presunção de que o ato foi consumado. A propósito, quando a citação se dá dessa forma, existe até, lá no capítulo dos prazos, um dispositivo específico que trata da contagem de prazo quando a citação é eletrônica
pela modalidade PJE, quando o código lembra que o dia do começo do prazo, quando a citação é eletrônica, é o dia útil seguinte a essa consulta ao teor da citação a que me referi. Ou, se não for feita a consulta, mas se houver o transcurso do prazo de 10 dias, o dia do começo é o dia útil seguinte ao término desse prazo para que a consulta se dê. Mas atenção, porque agora vem a novidade de 2021. Essa forma de citação eletrônica pelo portal do Judiciário, o portal da Justiça Eletrônica, o portal do PJE, tende a ser extinta. Por quê? Porque todas as citações eletrônicas a médio, talvez curto-médio prazo, elas passarão a ser feitas de uma outra forma. Qual forma? É a citação eletrônica pelo domicílio judicial eletrônico, que está regulamentado pela Resolução 455 de 2022 do CNJ, em atenção às modificações introduzidas no CPC pela Lei 14.195 de 2021, sobre o que a gente passa a falar. O que é o tal domicílio judicial eletrônico? O domicílio judicial eletrônico é um ambiente digital criado pelo Conselho Nacional de Justiça para, entre outros objetivos, trazer aqui uma regulamentação e uma aplicabilidade à nova redação do artigo 246 do CPC. Redação essa dada pela Lei 14.195. Fazendo então com que o artigo 246 passe a dispor em seu caput que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 dias úteis, contado da decisão que a determinar, atenção, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ. E segundo o regulamento do CNJ, a Resolução 455, esse endereço eletrônico a ser indicado pelo citando, como diz o código, será, na verdade, o registro no domicílio judicial eletrônico, para o qual todos os tribunais do país deverão começar a enviar as citações daqueles que estiverem devidamente cadastrados. E quem e quando deve se cadastrar? Nesse ponto, a gente precisa fazer uma rápida análise combinada da Resolução 455 com as novidades do artigo 246 do CPC. Veja, o cadastramento será obrigatório, vejam, para União, Estados, DF, municípios, entidades da administração indireta e empresas públicas e privadas. A propósito, já se encerrou em agosto deste ano o cadastramento do primeiro público-alvo, que são as instituições financeiras. E o CNJ está liberando um cronograma, gradualmente, para que as demais instituições públicas e privadas também possam se cadastrar. Lembrar que o CPC ele inclui, inclusive, nesse cadastramento obrigatório, microempresas e empresas de pequeno porte, a menos que elas tenham endereço eletrônico cadastrado no sistema da REDSIM, que é a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Porque se as MEs e as EPPs tiverem endereço eletrônico cadastrado no sistema da REDSIM, o sistema deve compartilhar esse cadastro com o Poder Judiciário, incluindo aí o endereço eletrônico dessas empresas, para onde serão enviadas as citações. Quanto às pessoas físicas, a resolução destaca que o cadastramento é facultativo, mas isso me interessa menos, porque eu estou dando mais enfoque no que está no CPC. E segue comigo. Bom, partindo do pressuposto de que estarão cadastradas as pessoas jurídicas, inclusive de direito público, como vai funcionar, segundo o Código de Processo, essa citação eletrônica? Da seguinte forma. Primeiro, será feito o envio da citação eletrônica para o domicílio judicial eletrônico, com orientações para confirmação de recebimento e um código de identificação do citando. E a partir do momento em que for enviada essa citação eletrônica, estará aberto um prazo para a confirmação da citação. Prazo
de 3 dias úteis a contar do recebimento. Do recebimento, leia-se, da data do envio da comunicação processual ao domicílio judicial eletrônico. E aí a gente então tem 2 caminhos. O primeiro é o da confirmação do recebimento da citação. O segundo é o da não confirmação. O CPC regula tudo isso e eu te apresento a partir de agora. Bom, primeira opção, o réu confirma o recebimento da citação. Nesse caso, confirmado o recebimento da citação que foi enviada para o domicílio judicial eletrônico, aí então a gente puxa uma outra novidade do CPC, o artigo 231, inciso 9, que diz que nesse caso, o dia do começo do prazo, por exemplo, o prazo para contestar, será o 5º dia útil seguinte à confirmação do recebimento dessa citação eletrônica. Então vai funcionar assim, né? Veja, enviada a citação para o domicílio judicial eletrônico, a parte tem o prazo de 3 dias úteis para confirmar o recebimento. Se ela confirma o recebimento nesse prazo, se ela confirma, por exemplo, na segunda-feira, o 5º dia útil seguinte à confirmação, terça, quarta, quinta, sexta, segunda da outra semana, é o dia do começo do prazo. Só que o dia do começo, nos termos do artigo 224, tem que ser excluído da contagem. Então, o primeiro dia do prazo é a terça da semana subsequente. Agora, e não havendo confirmação de recebimento? Aí, nesse caso, será feita a realização da citação pelas formas, digamos, tradicionais, pelo correio, por oficial de justiça, por escrivão ou chefe de secretaria ou por edital. Só que com um detalhe, né? Para evitar aí uma protelação do feito, né, agindo de má fé o réu, a lei determina que, não tendo havido a confirmação e sendo citado por meio tradicional, vejam, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu terá que apresentar uma justa causa para não ter confirmado. E se ele não apresenta essa justa causa ou ela é recusada, isso será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. E o réu, ele então sofrerá ali uma multa de até 5% sobre o valor da causa. Agora olha que curioso. Tenho certeza que ficou muito claro para você que a sistemática da citação eletrônica se aplica às pessoas de direito público, inclusive aos estados. Aí vem o artigo 247, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 14.195, e diz que a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, exceto quando o citando for pessoa de direito público. Como assim? O próprio Código acabou de falar cansativamente que as pessoas jurídicas de direito público também estão incluídas no rol daqueles que serão citados preferencialmente por meio eletrônico. Então, acontece que o 247, ele previa tão somente que a citação será feita pelo correio. Não tínhamos isso aqui antes da 14.195. Para qualquer comarca do país. E aí, corretamente, excetuava a pessoa de direito público, porque essa nunca pôde ser citada pelo correio. Só que aí a 14.195 introduziu essa expressão por meio eletrônico e esqueceu de mexer no inciso 3, passando uma falsa impressão de que as pessoas de direito público não podem ser citadas por meio eletrônico. Não só podem, como a citação eletrônica é a forma preferencial. Ok? Fim desse ponto. Vamos dar uma olhada agora em outro assunto extremamente relevante, que diz respeito aos negócios jurídicos processuais e alguma relação aqui importante com a Fazenda Pública. Tema de muita cobrança nas provas recentes, o artigo 190, que estabelece que se o processo versar sobre direitos que admitam autocomposição, será lícito às partes plenamente capazes, vejam os requisitos que eu estou destacando, né? Estipular mudanças no procedimento para ajustá-los à especificidade da causa e convencionar sobre ônus, poderes, etc. São as convenções jurídicas processuais, os negócios jurídicos processuais. É uma manifestação do princípio da autonomia da vontade, o autorregramento da vontade, também agora no processo civil.
O código ainda, só para a gente fechar a leitura do 190, no mesmo artigo, mas no parágrafo único, ele vai trazer aqui uma lembrança de que o juiz pode controlar a validade dessas convenções. Eu queria que você lembrasse alguns pontos em especial. Primeiro, que o controle das convenções pode se dar de ofício ou a requerimento. E que em 3 situações o juiz poderá recusar a aplicação aos negócios processuais. Quais são essas 3 situações? Em caso de nulidade, então, por exemplo, quando firmado por partes que não sejam plenamente capazes. Quando houver inserção abusiva em contrato de adesão, ou ainda, quando alguma das partes se encontrar em manifesta situação de vulnerabilidade. Por exemplo, uma das partes que celebrou o negócio não estava assistida por advogado no momento da negociação. Agora um detalhe: como tem sido interpretada a questão dos negócios jurídicos processuais em face da Fazenda? Veja, a doutrina sinaliza de forma absolutamente categórica pela ampla possibilidade de realização de negócios jurídicos processuais pela Fazenda. Por exemplo, o Fórum Permanente dos Processualistas Civis, deixando muito claro que a Fazenda Pública pode celebrar negócios processuais. O Conselho da Justiça Federal também destacando, aqui no enunciado 17, que a Fazenda pode celebrar convenção processual. E vejam, mesmo que a demanda trate de direitos indisponíveis. O que o Código não admite é que seja feita essa negociação em situações em que o direito não admita a autocomposição, o que não se confunde com demanda que verse sobre direitos indisponíveis. Então, mesmo que a demanda verse sobre direitos indisponíveis, já que a indisponibilidade do direito material, ela não implica a indisponibilidade sobre o processo. Um exemplo de negócio processual pela Fazenda vem desse enunciado aqui doutrinário, que prevê, por exemplo, negócio que verse sobre formas de intimação pessoal, ou ainda, negócio que disponha sobre prazos processuais envolvendo a advocacia pública. Agora, é claro, por outro lado também, há alguns posicionamentos, que revelam algumas situações que não são passíveis de negociação, como, por exemplo, inválido eventual negócio processual que afaste o pagamento de dívidas por precatório ou RPV, mas enfim, fato é que é indiscutível a possibilidade em tese de negociações processuais pela Fazenda. E para fechar esse tema, uma última observação em relação ao assunto decorrente de um julgado de informativo de jurisprudência do STJ. Aqui no informativo 686, ele destacando que o negócio jurídico processual que transige sobre o contraditório e os atos de titularidade judicial se aperfeiçoa validamente se a ele aquecer o juiz. Aqui no caso, foi feito um negócio entre 2 sujeitos e estava previsto no contrato que, em caso de inadimplemento contratual, a parte que então fosse a parte credora e que judicializasse aquele problema, poderia obter bloqueio de ativos financeiros do devedor inaudita a altera parte e sem necessidade de se prestar garantia. O STJ entendeu que esse tipo de negócio ele está transigindo sobre atos de titularidade do juiz e que, nesse caso, não seria válida essa convenção a menos que o juiz assim concordasse. Próximo ponto, algumas colocações aqui acerca das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública. Eu fiz aqui um resumo de pontos que considero essenciais envolvendo a possibilidade de concessão, especialmente de tutelas de urgência contra a Fazenda. Me acompanhe no seguinte raciocínio. Um raciocínio, inclusive, cronológico, mas que eu vou tentar ser objetivo. Comece comigo com a lembrança lá da Lei 8.437 de 92, que no artigo 1º, veja de longa data, portanto, lembra que não será cabível medida liminar contra atos do poder público em procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em mandado de segurança. Então, quando na lei do mandado de segurança houver alguma restrição, essas restrições se estendem de uma forma geral para outras medidas
cautelares. E quais são as restrições da Lei do Mandado de Segurança? Essencialmente, duas. A do artigo 7º, parágrafo 2º, que prevê que não poderão ser concedidas medidas liminares que tenham por objeto esses temas que vocês conhecem, e a restrição do artigo 22, parágrafo 2º, que diz respeito ao mandado de segurança coletivo, segundo o qual a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da Fazenda, que tem 72 horas para se manifestar. Então, a 8437 diz: não se admitem medidas cautelares no processo sempre que elas não forem admissíveis em sede de mandado de segurança. Gustavo, mas só cautelares? Não. A Lei 9494 de 97 estendeu essa ideia restritiva também às hipóteses de tutela antecipada. A propósito, o Supremo ele já tinha declarado a constitucionalidade desses dispositivos restritivos. Isso no julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade, a ADC 4, em que ele reconhece a constitucionalidade dessas restrições, apenas destacando que deveria ser dada uma interpretação restritiva a essas normas. E para fechar a primeira parte dessa história, vale lembrar, o Código de Processo Civil em 2015, lá nas disposições finais e transitórias, confirmou essas limitações, dizendo que a tutela provisória contra a Fazenda aplica-se, aqui me interessa, o disposto no artigo 1º da 8437 e no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Todavia, o ponto mais importante e final dessa discussão veio em 2021, com uma decisão que muito provavelmente você já conhece, em que o Supremo então declarou inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental. Entendendo então que impedir ou condicionar a concessão de liminar seria um obstáculo à efetiva prestação jurisdicional e à defesa de direito líquido e certo do impetrante. Com base nesse entendimento, aqueles dois dispositivos da Lei do Mandado de Segurança foram declarados inconstitucionais: o 7º, parágrafo 2º e o 22, parágrafo 2º. Existe aqui, todavia, uma certa divergência. Se essa decisão que está na tela, ela passa a permitir tutela provisória contra a Fazenda apenas em mandado de segurança, afastando as restrições dos artigos 7º e 22 da Lei do MS, ou se essa decisão ela permite que essas decisões possam ser concedidas a partir de agora não só em mandado de segurança, mas em qualquer outro procedimento. Há entendimento doutrinário defendendo que essa decisão se aplica apenas a mandados de segurança. Veja, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, por exemplo, destaca que a decisão do Supremo restringiu-se ao mandado de segurança, afirmando que a proteção constitucional ao direito líquido e certo e garantia do amplo acesso à justiça justificariam a proclamação da inconstitucionalidade. Então há esse entendimento importante que diz, olha, o Supremo está dizendo que aquelas matérias lá do artigo 7º, parágrafo 2º, agora não são obstadas mais em mandados de segurança para fins de concessão de medidas liminares. Ok? Muito bem. E para a gente fechar, algumas colocações aqui sobre esse tema cuja importância dispensa a apresentação, que é o tema da remessa necessária. Muito bem, vejam, quando a gente fala da nossa remessa necessária, artigo 496 do Código de Processo, a gente está falando daquela condição de eficácia de sentenças proferidas contra pessoas jurídicas de direito público. E aqui alguns destaques importantes. Primeiro, lembrar que a remessa necessária é cabível contra dois tipos de sentença. Primeiramente, aquelas proferidas contra a União, Estados, DF, municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público, estando claro, como se percebe aqui de fora, sociedades de economia mista e empresas públicas. E um detalhe, quando se fala em autarquias, tem-se entendido que, nesse contexto, enquadram-se as agências. Lembrar que as agências têm natureza autárquica
e, em razão disso, aplica-se o reexame necessário em sentenças proferidas contra elas. Uma pergunta, aqui no contexto ainda desse inciso 1, processo de conhecimento. A remessa necessária, se a sentença contra a fazenda ela for de extinção do processo sem resolução de mérito, então a fazenda propõe a demanda e o processo é extinto sem resolução de mérito. Isso é uma sentença contra a fazenda. Mas ela implica remessa necessária? Veja, há entendimento do STJ dizendo que não, que de acordo com sua jurisprudência, entende-se que proposta a ação por ente público, a improcedência da ação sem resolução do mérito afasta o reexame necessário. E por fim, vale lembrar que também tem se entendido que se for proposto um procedimento arbitral e houver uma sentença contra a fazenda no âmbito da arbitragem, a sentença arbitral contra a fazenda não está sujeita à remessa necessária. E o inciso 2, que nos leva aqui para o plano da execução, que vai nos lembrar que também está sujeita à remessa necessária aquela sentença que julga procedentes no todo ou em parte embargos à execução fiscal. Lembrando sempre que há entendimento do STJ aplicando por analogia esse entendimento para exceções de pré-executividade, como nesse caso, em que ele reconhece o cabimento do reexame necessário quando é acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, já que se trata de uma sentença desfavorável à fazenda que se equipara à sentença de procedência dos embargos à execução. Agora, bastante cuidado com o seguinte, aqui a gente está tratando do reexame necessário nas hipóteses em que a fazenda entra com a execução fiscal, o executado apresenta embargos à execução fiscal e eles são julgados procedentes. Cuidado, porque se o particular está executando a fazenda, uma execução de título extrajudicial, a fazenda apresenta embargos e perde, eu tenho uma sentença contra a fazenda. Mas essa sentença, proferida nos embargos opostos pela fazenda, não se submete a reexame necessário. Vale lembrar, como se vê aqui desse enunciado 158, que a sentença de rejeição dos embargos opostos pela fazenda, essa é a grande diferença, não está sujeita à remessa necessária. Ok? Então, bastante cuidado com essas primeiras observações. A gente tem sempre falado em reexame necessário em face de sentenças. E como tem sido entendida a situação do reexame necessário quando uma decisão interlocutória é proferida contra a fazenda? Vejam, tradicionalmente, não há remessa necessária contra decisões interlocutórias. Todavia, inclusive o CESP já cobrou isso numa questão de magistratura recente, tem-se defendido o cabimento de remessa necessária contra uma espécie aqui que eu quero destacar com vocês de decisão interlocutória, que é essa aqui, do artigo 356 do CPC em especial, que trata do chamado julgamento antecipado parcial do mérito. Quando nós temos uma decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, uma vez que essa decisão ela é uma decisão com aptidão para formar coisa julgada material, alguns têm defendido, como se vê aqui desse enunciado do Fórum Nacional do Poder Público, que a decisão parcial de mérito proferida contra a fazenda está sujeita ao regime da remessa necessária. Ok? Muito bem. Não se esqueçam ainda também daquelas situações de, vamos chamar reexame necessário inverso, né? Que é quando a decisão ela não é desfavorável à fazenda, mas ela é desfavorável ao interesse público e é aí então que teremos o reexame necessário. Onde é isso? Na ação popular, porque lá é a sentença que extinguir o processo por carência de ação ou que julgar improcedente o pedido é que está sujeita ao reexame necessário. Então, mesmo que o Estado esteja no polo passivo da União, por exemplo, da ação popular, por exemplo, é uma sentença de extinção sem resolução de mérito por carência de ação ou de improcedência do pedido, percebam, sentenças que favorecem o ente público, é que estarão submetidas à remessa necessária. Assim como também, na ação civil pública, por analogia,
ao artigo 19 da Lei de Ação Popular. Isso aqui partindo da ideia da existência desse microsistema processual da tutela coletiva. Agora, cuidado, porque embora se reconheça a extensão dessa norma do artigo 19 às ações civis públicas, o STJ, aqui no informativo 612, entendendo que não há remessa necessária, tal como previsto no artigo 19 da Lei de Ação Popular, em ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos, que são apenas acidentalmente coletivos, como se costuma dizer, né? A coletivização para esse tipo de direito tem um caráter meramente instrumental, a fim de permitir ali uma tutela mais eficiente desse tipo de direito. E por fim, também não se esqueçam que muitas decisões vinham aplicando essa interpretação do artigo 19, a do reexame necessário invertido, para as ações de improbidade administrativa. Mas a Lei 14.230 de 2021 acabou com essa discussão a partir do momento em que, no artigo 17, parágrafo 19, inciso 4, deixou muito claro que não se aplicam na ação de improbidade esse reexame invertido, o reexame de sentença de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito. Tá claro? Bom, eu gostaria de ter tempo para falar outros assuntos, mas quero então aqui ficar dentro dos 60 minutos que me foram ofertados, mas certo de que com a melhor das intenções e com toda a minha energia, eu tentei me dedicar a assuntos que sejam realmente pertinentes, né? Com probabilidade de cobrança, como se tem visto em provas recentes, especialmente no âmbito das provas da advocacia pública. Então, quero deixar aqui o meu abraço, minha energia positiva, meu agradecimento pela sua companhia até agora, te desejar aí toda a sorte do mundo, grande sucesso nessa empreitada. Me adicione lá no Instagram, diga o que você então achou dessa aula, me traga ali alguma dúvida de última hora e principalmente depois venha me trazer aí as mais alvissareiras notícias sobre o seu sucesso, tá ok? A gente se encontra numa próxima oportunidade. Abraços a todos, a todas. Tchau.